Hoje eu estou recebendo o Bernardo Meirelles, que é Sales Director na Clave. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele e eu fiz questão de conversar com o Bernardo porque é importante demais a gente conversar com perfis que estão à frente da área de vendas. E a gente sabe que negócios digitais, por mais que tenham diversos fatores de escala, de crescer rápido, de aceleração, a gente sabe que o fator comercial sempre é um problema e sempre precisa ser entendido, discutido e aprimorado. Então, Bernardo, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempo para a gente conversar. E eu queria conhecer um pouco mais de você. Então, conta um pouco mais da tua trajetória e o que é que vocês estão fazendo na Clave. Então, antes de tudo, Luiz, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Bom, me apresentando um pouco, eu estou no mercado de tecnologia e dados desde 2013, quando na verdade a gente começou a falar de mercado SaaS, enfim, começou a falar um pouco mais de tecnologia. Big Data era o tema que, enfim, tinha acabado de entrar no mercado também, e aí eu participei de uma das primeiras empresas de Big Data brasileira dentro da construção na área comercial. Enfim, desde todo esse tempo que dentro da área, comecei a perceber exatamente o que você comentou, né? A importância de ter um alinhamento muito estratégico entre a área comercial e todas as outras áreas da companhia para que a gente conseguisse efetivamente escalar startups, escalar as empresas da forma ao qual são necessárias. Estou aqui na Clave nesse momento. A Clave hoje é uma empresa de inteligência de dados em Open Finance, então a gente literalmente desmistifica o poder do Open Finance para as empresas, possibilitando com que as pessoas possam literalmente criar valor dentro dos seus dados. Acho que uma das coisas que é muito dita e muito vista dentro do Open Finance, ainda pelos usuários que compartilham seus dados em algum momento, é que eles não tiveram um real benefício após esse compartilhamento. A Clave está aqui exatamente para mudar esse cenário, para gerar inteligência para essas empresas, possibilitando com que elas possam literalmente tomar decisão após o compartilhamento de dados de um usuário do Open Finance. Cara, isso é muito legal porque, bom, dois motivos. O primeiro que eu tinha dado uma olhada aqui na tua trajetória, vi que você passou por empresas bem interessantes e isso, óbvio, vai moldando o nosso perfil profissional, na verdade, não moldando, construindo o nosso perfil profissional. E quando eu olho para o que a Clave faz, chama muita atenção porque hoje, querendo ou não, no Brasil, o mercado fintech como um todo e soluções voltadas à área financeira ainda são as principais empresas que a gente encontra no mercado digital, né? A gente sabe que outros mercados tendem a ter uma oscilação, mas o mercado financeiro no Brasil tende a seguir uma rota crescente aí, talvez nos últimos 10 anos tenha crescido ano a ano e se aprimorado ano a ano. E à frente, ou as discussões sobre a Open Finance se tornaram ainda mais relevantes, principalmente 2020 para cá, e tem, obviamente, aproveitado ou criado oportunidades para empresas como a Clave. E eu queria aproveitar um pouquinho mais dessa tua primeira fala, Bernardo, para entender um pouco como é que a Clave hoje se posiciona no mercado e como é que vocês enxergam o mercado de Open Finance, o mercado de inteligência de dados? A gente sabe que, por mais que existam oportunidades, vão existir desafios, né? Então, entender um pouco da tua visão e na tua vivência, quais são essas oportunidades e desafios que vocês enxergam hoje para esse mercado? Legal, Luiz, essa pergunta é muito boa. Assim, como você comentou, o Open Finance brasileiro, ele nasceu em 2020, foi quando literalmente começou a existir realmente o ecossistema de Open Finance dentro do nosso país, muito devido ao advento Pix, que naquele momento já tinha praticamente 130 milhões de contas cadastradas dentro do Brasil. Só que entre 2020 e 2023, existia um grande problema no que diz respeito aos dados do Open Finance. Qual que é o grande objetivo do Open Finance, né? Vamos voltar um pouquinho mais atrás na história para que a gente consiga entender tudo isso. O Open Finance brasileiro ele tem como objetivo dar o poder para que o dado das pessoas seja das pessoas e não da instituição financeira ao qual ela transacionou e ela transaciona durante todo esse tempo, dando o poder para com que a pessoa decida o que ela quer fazer com esse dado e com essa informação financeira dela. Dito isso, entre 2020 e 2023, existia um grande problema nesse ecossistema, porque os bancos participantes acabavam transacionando esse dado de uma forma diferente entre eles. Não existia uma padronização, não existia um critério básico de qualidade, de como que ia ser compartilhado e etc. Então, o início do Open Finance ele foi uma ideia muito legal, mas ele
não era muito útil nem para os bancos que estavam compartilhando ou recebendo, e nem mesmo para o usuário, porque o usuário acabava, dizendo, quero compartilhar, mas acabava não tendo nada por detrás, e para os bancos acabavam sendo um custo muito grande de infraestrutura para manter essa transição. Em 2023 foi criado uma resolução de qualidade de dados dentro do ecossistema. Então, desde então, todos os bancos que transmitem dados dentro do ecossistema precisam ter um padrão exato e igual entre eles. Então, a mesma transação de conta, transação de cartão, investimentos que existem, que são alguns dos exemplos dos dados compartilhados dentro do Open Finance, hoje eles precisam ser igualitários dentro do ecossistema, tendo uma qualidade. Com isso, começou exatamente a ser criado, a possibilitar a criação da inteligência de dados a partir disso. Porque, explicando um pouquinho mais a fundo, o ecossistema do Open Finance por detrás, ele tem APIs que são conectadas dentro do Banco Central, que faz toda essa interconexão bancária, e essas APIs, quando você consente com entregar o seu dado de uma instituição financeira para outra, essa instituição financeira que você está consentindo, ela literalmente está recebendo linha a linha do seu extrato de conta, do seu extrato de cartão, das suas operações de câmbio, das suas operações de investimento. Só que essa linha é uma linha muito bruta. É literalmente Pix para 0046, blá, 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 blá. Compra no cartão para iFood, arroba, tararara. Literalmente como a gente acaba vendo essas transações. E isso é muito difícil de se entender de forma direta. Então, o que a Clave faz, por exemplo, é pegar todas essas transações, em primeira instância, categorizar elas, ou seja, entender o que é essa transação. É uma transação de entrada, é uma transação de saída? É uma transação de gasto ou é uma transação de receita? Dentro do perfil de gasto, é uma transação em restaurante, em bar, em supermercado? O que é essa transação? Dentro do perfil de entrada, é uma transferência de mesma titularidade? É um salário que está caindo? É um pagamento a fornecedores? O que é cada uma dessas transações? Então, a partir do momento que tudo isso é categorizado e é criado essa inteligência primária dos dados, a gente começa a criar variáveis de tomada de decisão. Então, um exemplo muito claro que a gente tem visto é a variável de renda para profissionais autônomos. Durante toda a história dos dados brasileiros, por exemplo, e eu posso falar isso com muita maestria por ter vindo de uma empresa de dados lá desde o começo, tanto os birôs quanto as empresas de dados alternativos têm muita dificuldade em transcrever a renda de profissional liberal e profissional autônomo, esse profissional que não comprova o seu vínculo trabalhista. O Open Finance ele vem para resolver por vez esse problema, porque literalmente essa conta consegue ser verificada, que existem, por exemplo, 5 transações de CPFs diferentes na mesma semana. Ou seja, eu consigo ver que essa pessoa possivelmente é uma diarista. E eu consigo ver que ela tem uma renda recorrente que acontece toda hora. Conseguimos ver, por exemplo, transações de motoristas de aplicativo, recebendo desses aplicativos esse valor financeiro. Conseguimos ver, por exemplo, pagamentos de profissionais informais acontecendo nessas contas de forma recorrente. E como o Open Finance ele possibilita pegar os dados de 12 meses para trás, a partir do momento do compartilhamento, você consegue criar variáveis e criar modelos que literalmente deem tomada de decisão para o player que está recebendo essas informações, que é o grande papel que a Clave tem. Um fato que eu acho que só é bem legal, um estudo da Ernst Young recente mostrou que hoje 30% das instituições financeiras participantes do Open Finance ainda não veem valor dentro do Open Finance. Por quê? Porque não estão dando valor para o seu usuário. No final do dia, se o usuário está feliz, se ele está recebendo melhor crédito, se ele está recebendo um melhor produto, enfim, se ele está tendo um benefício por detrás do compartilhamento desse dado, ele vai querer compartilhar. Só que como não é fácil, não é trivial toda essa inteligência criada a partir desses dados transacionais, muitas vezes isso nem acontece. Então, eu diria que até final de 2024, Luiz, a gente via muito nos aplicativos bancários, principalmente das grandes instituições financeiras, a possibilidade de você compartilhar o seu dado no Open Finance. Ponto. Você não fazia nada a partir deste compartilhamento. O que a gente está vendo agora, normalmente esteiras de compartilhamento, ao qual, por exemplo, o banco te diz, você quer ter uma maior chance de aprovação de crédito? Compartilhe seu dado. Você quer aumentar seu limite? Compartilhe seu dado. Ou você quer controlar melhor suas finanças com que eu te dê insights dos teus gastos? Compartilhe seus gastos. Ou seja,
dando benefícios claros e explícitos para o usuário, para que ele compartilhe essa informação a partir de uma inteligência gerada por detrás do Open. Então, eu diria que a grande mudança entre 2020 e 2025, ela tem sido realmente a geração de valor para o usuário que está compartilhando. E acho que um dado importante também para a gente ter aqui, hoje o Open Finance brasileiro, ele já é o maior Open Finance mundial. Nós já temos mais de 65 milhões de pessoas que compartilharam seus dados no ecossistema. Isso já nos faz ser maior que, inclusive, o pai do Open Finance, entre aspas, que é a Inglaterra. Então, realmente, a gente evoluiu muito nesses 5 anos, mas ainda temos, com certeza, muito ao que evoluir no que diz respeito ao Open Finance. É interessante perceber o quanto, na tua visão, o Open Finance se tornou uma solução relevante não só para as instituições financeiras, mas também para empresas de outros mercados que têm suas ações de banquerização, vamos dizer assim, né? Então a gente pega, por exemplo, na base de clientes de vocês, empresas do varejo, empresas de telefonia, empresas que são super apps, né? Que tem ali um conjunto de decisões a partir de ações financeiras, né? Transações financeiras, análise de crédito, análise de perfil do cliente. Então, isso se torna interessante porque você consegue diversificar o posicionamento da clave dentro do mercado. E aí, nessa linha, ainda falando de mercado, eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão sobre essa, vamos dizer assim, essa expansão de terreno para que vocês possam explorar, que vai além da instituição bancária. Como é que a gente pode atingir, crescer e gerar uma melhor inteligência de dados, uma melhor tomada de decisão para essas empresas que não são bancos, mas que hoje têm infraestrutura interna que tem quase uma operação bancária dentro. Perfeito, Luiz. E acho que esse é um dos grandes potenciais realmente que a gente tem visto, é não somente para as instituições financeiras. Porque a instituição financeira, querendo ou não, ela já sabe, já trabalha de alguma forma com o dado financeiro do cliente. Mas quando você vai, por exemplo, para um varejo, como foi muito bem comentado por você, dá a capacidade para esse varejo literalmente te criar um advertisement, né? Te criar uma campanha de forma extremamente direcionada, porque ele sabe os teus gastos, ele sabe como que está fazendo, e se ele quiser, por exemplo, te dar um cupom de desconto, ele sabe aonde ele precisa te dar um cupom de desconto. Eu tenho brincado muito com o mercado que está em voga agora, né, que é a briga dos iFood, da 99, da Kira Meituan, que está chegando aqui no Brasil, enfim, a briga desses gigantes do food delivery que estão chegando aqui. Imagina você chegar, você pedir para o seu usuário, compartilhe dados do teu cartão, enfim, da tua conta, você saber literalmente como foi os gastos dessa pessoa nos últimos 12 meses dentro do player anterior que ele estava verificando e você fazer ofertas para essa pessoa direcionadas ao perfil dele. Você sabe os melhores restaurantes que ele vai, você sabe quanto ele gasta, você sabe como ele gasta, você sabe os dias de recorrência desse gasto, enfim, você começa literalmente a entender o perfil de consumo dessa pessoa e ter muito mais assertividade na forma de relacionamento que você faz com ele, para ser mais assertivo, mas que para com o usuário, para que com o usuário tenha mais benefício de novo no final do dia dentro desse compartilhamento. Então, varejo é um exemplo claro nesse aspecto. E existem N outros, assim, quando a gente pega o próprio mercado de energia, se eu começo a ver quanto que eu estou gastando na energia da minha empresa ou da própria pessoa física e chega outra empresa e quer me fazer uma oferta mais agressiva quanto a isso, por exemplo, no mercado livre de energia, super funciona também. A gente tem visto telefonias, né, as empresas de telefonia fazendo ofertas de forma muito clara de uma a outra para, de novo, benefício ao usuário. Quando a informação é utilizada em prol de uma nova oferta ou de algo benéfico ao usuário, ela precisa ser utilizada de forma concreta e de forma direta. E como o Open Finance ele rege pelo consentimento, ou seja, ele rege com que o usuário permita a utilização desse dado para com a companhia que ele está compartilhando, isso facilita muito, de novo, a tomada de decisão do usuário, fazendo com que o usuário tenha realmente poder do seu dado e possa utilizar esse seu dado da forma ao qual ele entender que é melhor dentro do mercado. Isso é muito legal também, porque eu acho que o Open Finance é a primeira evolução do mercado financeiro, como você colocou, que dá poder ao usuário, né? Historicamente, o usuário, né, o consumidor,
ele é sempre refém de alguma forma ao modelo financeiro, seja ele qual for o momento que a gente estiver vivendo na história. Hoje não. Hoje o usuário ele pode ter essa opção de abrir ou não suas informações para as instituições e, obviamente, estabelecer uma relação mais justa, né, e mais transparente. Até porque o Luiz, Open Finance tem essa. Claro. desculpa te interromper aqui, esse ponto é muito legal, porque assim, esse foi um outro fator que dificultou o Open Finance durante algum tempo. Porque como os grandes bancos eram detentores da informação dos seus usuários, eles não tinham grande interesse em abrir essa informação para o mercado, para que o mercado acabasse tomando a decisão. Então, o Banco Central Brasileiro, mais uma vez, ele deu show nesse aspecto, porque ele começou a colocar regulamentação por detrás de um benefício ao usuário e não um benefício aos grandes bancos. A gente sempre diz, poxa, o Brasil tem inúmeros problemas, inúmeras situações. Claro que tem, mas se a gente tem um órgão muito bom dentro do país, esse órgão se chama Banco Central Brasileiro. Ele tem feito coisas sensacionais e aqui é um ponto claro. Ele fez uma regulamentação que começou a exigir com que os bancos disponibilizassem essa informação a outros, permitindo de novo o usuário ser dono disso. Isso só foi possível por causa da regulamentação. Se não fosse uma martelada do Banco Central nisso, até hoje a gente já está com problema na qualidade do dado, em N situações, e ninguém ia estar conseguindo tomar proveito disso. Pois é, pois é. E historicamente até entre bancos era difícil você compartilhar informações, né. Então, eu tenho crédito num banco X, para eu conseguir o mesmo crédito num banco Y, eu tinha que começar um relacionamento quase do zero, para poder chegar na mesma linha de crédito, nas mesmas condições, e hoje você consegue ter essa fluidez. E para o mercado, principalmente para as pessoas, isso eu acho que é ponto fundamental, né. A gente está desenvolvendo, na verdade, uma identidade financeira de cada pessoa. E isso, óbvio, cria um cenário financeiro diferente e com muitas oportunidades, né. E aí tanto para as instituições históricas, né, que vêm montando a estrutura financeira, mas para essas outras que usam do serviço financeiro como parte das suas estratégias de operação e posicionamento no mercado. O exemplo que você colocou de iFood, 99, Kita, isso é um dos exemplos talvez mais latentes que a gente tenha hoje, do quanto o bom uso e a boa relação financeira, de análise financeira dos seus usuários e clientes, pode criar vantagens competitivas, pode criar um melhor posicionamento de mercado e culmina tudo no que vocês fazem como core, que é inteligência a partir de dados e esses dados vindo de relações Open Finance. Então, acho que é um ciclo que fecha muito bem aqui o racional por trás do posicionamento da Clave no mercado. Mas, Bernardo, tem um outro ponto. E aí, claro, no passado não tão distante, vocês trouxeram capital externo para a empresa, e a gente sabe que empresas de tecnologia, elas precisam muitas vezes dessas injeções de capital para dar saltos de crescimento, para acelerar a tomada de decisão. Hoje a Clave como empresa não é mais uma pequena empresa, então já tem ali uma equipe um pouco maior, já deve ter uma série de ações de gestão, rotinas de gestão de uma forma geral, muita documentação, processos, o que é importante para continuar crescendo com qualidade, mas eu imagino que o dia a dia ainda tenha muito desse DNA de startup, né, o DNA de ser dinâmico, de muitas vezes assumir um risco que uma empresa de mercado tradicional não assumiria, e a tua área comercial é uma dessas áreas que precisa se posicionar como uma figura que vai acelerar decisões, que vai tomar risco. E eu queria entender, na tua posição hoje, na tua liderança de vendas, como é que você enxerga, pô, se a empresa tem esse apetite por trazer capital para dar salto de crescimento, como é que isso impacta o teu trabalho? Como é que você consegue acelerar ações para crescimento, para gerar resultados relevantes, dentro, obviamente, da tua área comercial, mas impactando as outras áreas-chave do negócio? Legal, Luiz. Esse tema eu acho que é bem relevante, né? Quando a gente olha em Open Finance, o custo de tecnologia por detrás da criação da infraestrutura para conexão de dados e inteligência, ele é bastante alto, bastante relevante. Então, não seria possível a criação de uma empresa como a Clave sem capital investido para que a gente fizesse essa infra zero. Pensa o seguinte, eu estou basicamente competindo, entre aspas, com os grandes bancos brasileiros.
Itaú, Santander, Bradesco. Quando a gente olha no ranking de quantidade de consentimentos do Open Finance Brasil, a Clave é o quarto player. A gente está na frente de todos os grandes bancos tradicionais de varejo. A gente fica atrás apenas dos bancos novos digitais, por exemplo. Então, tudo isso ele precisou de muito capital intensivo, primeiro em estágio 1, dentro de áreas de tecnologia, data science, análise de dados, e agora para escalar o negócio efetivamente na área comercial, área de vendas, marketing, go-to-market e etc. Para quê? Para falar com o mercado. Não adianta nada a gente ter toda essa informação se a gente não fala de forma efetiva e não consegue se comunicar da forma mais eficiente com o mercado. E eu acho que, Luiz, assim, voltando um pouquinho mais atrás na minha trajetória pessoal, eu aprendi isso muito na empresa que eu estive anteriormente. Assim, eu tive, para quem não conhece, eu tive na Nelway, que hoje, enfim, foi uma empresa vendida em 2023 para a B3, em uma transação de 1,8 bilhões de reais. E eu fiquei lá 10 anos, desde 2013 até 2023. E eu aprendi muito exatamente isso, em quais são os melhores momentos que a gente deve investir na área comercial para fazer esse negócio escalar e quais são os momentos que a gente tem que segurar e dizer, opa, meu produto não está o melhor do mundo, preciso entender ainda como é que estão os cases do meu cliente, preciso adaptar algo dentro do meu mercado, porque a gente não achou ainda o famoso product market fit, por exemplo. Agora, a partir do momento que a gente achou, a partir do momento que a gente tem tecnologia, que a gente tem investimento, que a gente tem produto pronto e produto validado pelo mercado, é a escala de venda. E a escala de venda nada mais é do que uma junção de pessoas e processos. Não tem mistério, mas não é fácil. A gente precisa ter pessoas boas trabalhando com o mesmo objetivo e com um processo muito claro de transação dessa escala. Uma coisa que eu aprendi muito nesses 10 anos anteriores e que eu tenho trazido muito aqui para a Clave e que, graças a Deus, foi um ambiente que eu encontrei muito propício para isso. Eu sou muito adepto ao conceito do mastermind. É, numa startup, quando a gente está em crescimento, não interessa diretamente se a gente está errando ou acertando. Interessa se está todo mundo indo para o mesmo lado. Acertando ou errando, a gente vai morrer junto no mesmo barco ou a gente vai remar todo mundo junto para esse local estrelado, digamos assim. E eu acabei passando e conhecendo muitas pessoas no mercado que conviveram exatamente com esses problemas dentro de startups. Brigas internas, politicagens, desalinhamentos estratégicos. Para mim, esse é o principal fator de morte de uma startup e de não fazer ela crescer. A pessoa de vendas, o head de vendas, o diretor de vendas, o wherever de vendas, ele é a pessoa que lhe dá o direcionamento. Mas se não tiver toda a empresa, produto, tecnologia, marketing, financeiro, jurídico, efetivamente indo para o mesmo lugar, e aí eu não estou dizendo só naquela famosa centralidade do cliente, que claro, isso é bonito, é um tema muito bonito, mas a gente precisa literalmente estar falando todo mundo a mesma língua com o cliente. O que adianta eu chegar lá, vender, quando o financeiro for cobrar de uma forma agressiva? O que adianta quando a gente colocar um jurídico para falar com o outro não conseguir negociar um contrato? O que adianta quando a gente tiver uma área, por exemplo, de relacionamento com o cliente se relacionando mal, uma área de suporte não atendendo um ticket, enfim. Tudo isso culmina em uma estratégia de go-to-market direta que o time de vendas é só parte disso. Então, na minha visão da experiência que eu tive, Luiz, o grande fator de coerência e o grande fator de sucesso dentro de um time de vendas e, consequentemente, de uma empresa que escala, é a capacidade dessa pessoa de orquestrar todas essas áreas em prol do cliente. Então, de novo, muito mais do que ser um cara de muito relacionamento, ser um cara que conhece todo mundo, etc., é conseguir orquestrar a empresa para que todo mundo esteja indo para o mesmo caminho e o caminho definido, obviamente, em uma estratégia de posicionamento da companhia. Cara, isso é muito legal porque, assim, é muito comum quando a gente vê uma startup que se desenvolve, que cresce, que consegue criar de fato as áreas do negócio, essas áreas tendem a se tornar pequenas ilhas, né? Então, assim, a ilha de desenvolvimento acaba não conversando com a ilha de vendas. E a ilha de vendas acaba não conversando com a ilha de pós-vendas. E você começa a criar essas pontas soltas na operação que muitas vezes geram problemas de crescimento, né, numa camada mais simples do problema, mas pode gerar de fato a morte do negócio. E são mortes que surgem
muitas vezes daquela sujeirinha que a gente vai botando embaixo do tapete, do depois eu vejo, depois eu organizo, depois eu conecto todo mundo, do depois eu defino uma direção para o negócio que todo mundo enxerga essa direção, e quando você para fazer isso, o seu negócio já muitas vezes não tem volta, né. Então eu acho que essa maturidade, essas competências que a Clave, tem dentro, que a Neoway montou dentro durante esse período, não faria um exit para a B3 se não tivesse construído isso, né. E aí, um parênteses, né, eu acompanhei muito essa jornada também de venda para a B3 da Neurotech de Recife, né, eu sou de Recife, então eu acompanhei muito de perto esse processo da Neurotech e, assim, eu vi, velho, o quanto a empresa tem que se organizar, o quanto a empresa tem que amadurecer enquanto empresa, para poder você ter uma oportunidade de saída como essa, que, vamos lá, não é de se jogar fora você ter uma saída acima de 1 bi no Brasil, né. Então, isso é muito relevante e eu acho que essa maturidade que você traz para a Clave, sim, tem um peso e tem uma influência legal. E aí, Bernardo, eu queria aproveitar esse gancho da sua experiência e esse gancho da forma que você se posiciona no negócio, para fazer uma pergunta que eu tenho, nas últimas semanas, provocado muitas, empreendedoras, muitos empreendedores de startup, principalmente, sobre a importância dos processos e dos perfis que ocupam a área comercial. A gente sabe que vendas, por mais óbvio que pareça, é sempre uma área problemática dentro das startups. Muitas vezes, modelos que são definidos sem uma validação muito clara, visão de cliente ou perfis de clientes que também são definidos sem muita clareza e, por consequência, falta de bons processos, funis que sempre quebram no meio do caminho e não tem métricas claras, você não consegue trabalhar com performance, você começa a perder clientes num volume que você não gostaria de perder e não sabe como reverter isso. E quando eu vi o teu perfil, eu disse: "Cara, é com o Bernardo que eu quero puxar essa pergunta, óbvio, sobre, na tua visão, qual o papel de uma liderança comercial, mas mais do que isso, qual o impacto que um perfil como o teu, com a tua maturidade, com a tua experiência, pode gerar no negócio e pode impactar no crescimento do negócio como a Clave". Legal, Luiz, isso é muito interessante, porque assim, eu vivi alguns outros momentos na minha carreira de literalmente destruir processo. Porque eu acho que o grande papel do gestor de venda, quando ele está ali na frente, é entender tanto quando você está sendo muito burocrata e teu cliente não está gostando, quanto você não está sendo suficientemente processual e você não tem um mínimo playbook de vendas e um go-to-market eficiente entre todos os teus profissionais. Então, eu acho que esse tino e esse entendimento que ele muda momentos para momentos da empresa. Poxa, tem empresa de 50 colaboradores que precisa de N mil processos. Tem empresa de 1.000 colaboradores que precisa de menos processos do que essa de 50. Então, tudo depende muito do business que você está tocando, de quem é teu cliente, de como esse cliente quer ser atendido e a criação de todo esse processo. Só que existem alguns fatores-chave dentro de tudo isso que às vezes eles são não verificados ou não atendidos. Primeiro deles, Luiz, assim, é um CRM. Assim, tem empresa que até hoje está dentro de planilha de Excel cobrando venda de vendedor. Não existe, é impossível, não existe um gestor de venda que consiga fazer isso. Quem faz isso é vendedor. Vendedor ainda consegue. Agora, gestor de venda não consegue gerir um time sem um mínimo CRM, com mínimos processos de etapa de funil, para conseguir exatamente entender o que você falou. Onde que está quebrando esse funil? O que está acontecendo para essa quebra? Poxa, é entre minha etapa de backtest e proposta? É entre minha etapa de proposta e negociação? Enfim, aonde esse meu funil está com problema para que a gente possa tomar uma atitude por detrás disso. Então, eu acho que esse ponto é o ponto 1. Depois disso, você falou um outro tema bastante relevante, Luiz, que é a visão de ICP, né, de Ideal Customer Profile, ou seja, quem é o teu cliente? Muita empresa acha que sabe quem é o cliente dela, mas chega na ponta, ela na verdade não sabe, ela está deixando os vendedores irem atirar para todo lado, sem saber o que está acontecendo. Então, principalmente em empresa de venda enterprise, que é o caso da Clave, foi o caso da Neoway, por exemplo, é o caso da Neoway, na verdade, por exemplo, você precisa ter territórios de venda muito claro.
Você precisa ter a definição da carteira, você precisa saber quem são esses potenciais clientes e qual vendedor vai atuar em cada cliente, até mesmo para que não haja briga dentro do teu time interno de, poxa, esse cliente é meu, esse cliente é teu, esse cliente não sei o que, etc. Então, esses dois primeiros passos, Luiz, eu diria que são passos cruciais. Mas tem um terceiro que eu não posso deixar de lado, que é a política de incentivo comercial. Não existe um time de vendas de alta performance que não esteja com uma política de incentivo comercial adequada, tanto para os objetivos da empresa de curto, médio e longo prazo, mas também para os objetivos pessoais desses colaboradores de curto, médio e longo prazo. Eu não conheço, sendo muito honesto, um vendedor fora da curva que está satisfeito com o seu salário fixo. Se um vendedor estiver satisfeito com o seu salário fixo, pode mandar embora. Ele não vai ser um bom vendedor. Vendedor vive pelo variável. E essa política de variável, ela tem que permitir tomar o melhor desse colaborador. Permitir, não estou dizendo, tem que pagar muito dinheiro, não é isso. Mas tem que permitir com que o colaborador, na sua essência, possa e execute cada vez mais, e quanto mais ele executar, mais ele seja incentivado. Quanto mais benefício ele está trazendo para a empresa, melhor para a empresa. Eu me deparei em alguns momentos com algumas discussões em empresas, por exemplo, de vamos colocar teto de comissão para vendedor. Na minha humilde opinião, isso é a coisa, desculpa o palavreado, mais burra que uma empresa pode fazer. Porque você está literalmente dizendo, vendedor, você só pode vender até aqui. Se você vender mais que isso, eu não vou te pagar. O vendedor vai olhar e vai dizer, ok, então eu vou entregar 50% do meu potencial, porque 50% eu atingo esse objetivo e estou lá. Enquanto a empresa está deixando de lado os outros 50% do potencial e do faturamento que esse vendedor poderia estar trazendo para a companhia. Então, esse triângulo, essa tríade que eu chamo de processo comercial em CRM, definição de território e incentivo comercial, precisa estar extremamente bem alinhada e bem casada para o desenvolvimento de um time de alta performance comercial. E com essa tríade muito bem feita, vem de novo o segundo passo, que é o que eu falei anteriormente: orquestrar. Esse time tem que ter a capacidade de orquestrar com as demais áreas como que vai ser essa visão de ida a mercado e esse alinhamento para com as necessidades do cliente através de tudo isso. Então, assim, quando olha-se de impacto, eu diria que o principal impacto que um gestor de venda ele pode e deve ter é, essa tríade, esse triângulo, ter isso muito bem organizado, muito bem tangibilizado e deixar claro, obviamente, para todo o time esses objetivos. E dois, a partir disso, conseguir orquestrar com os demais times que também estejam, de certa forma, incentivados com algum objetivo da companhia como um todo para uma entrega final. Esse papel é crucial. E aí, muitas vezes, as empresas acham que vão contratar um diretor de vendas que vai resolver todos os problemas da vida. Só que essa empresa tem problema de cultura, essa empresa tem problema, de cliente reclamando, tem problema de produto, tem problema de tecnologia, tem problema de um monte de lado. O diretor comercial, ele não é o salvador da pátria. Ele é o cara que exatamente consegue juntar essas bolas e muitas vezes ver e falar sobre esse problema. Agora, os CEOs, os founders, que muitas vezes estão lá na tomada de decisão final, precisam ser capazes de escutar esses feedbacks. Porque às vezes eles estão lá há 5, 6 anos fazendo a mesma coisa, não conseguindo sair do lugar, chega alguém, faz um diagnóstico muito claro do que está acontecendo, e depois desse diagnóstico o cara diz, não, beleza, entendi, mas tchau. Aí não adiantou de nada. Você contratou um cara caro, que normalmente o diretor de vendas é um cara caro, você contratou uma equipe, muitas vezes que esse diretor acabou querendo colocar e querendo criar para o desenvolvimento da companhia, e não adiantou de nada. Então, acho que assim, de novo, essa coligação entre vendas e estratégia completa da empresa, ela precisa estar muito bem alinhada para que a empresa tenha sucesso. Isso é muito bacana, cara, porque assim, você na resposta agora você conseguiu mostrar a importância de diversas camadas de atuação dentro da empresa, desde as camadas mais estratégicas que olham a empresa como um todo, um perfil de CEO ou perfis de fundadores de uma forma geral, mas até você entender o papel de especialistas em áreas, né, que muitas vezes, isso é algo que acontece com muito mais frequência do que eu gostaria que acontecesse, que é times fundadores que demoram para trazer pessoas que são especialistas nas áreas-chave do negócio e quando trazem,
não dão a liberdade de liderança necessária para que essas pessoas coordenem suas áreas, né. Então não adianta você trazer um perfil como o teu para uma estrutura cujo CEO ou cujos fundadores não te dão a liberdade de, vou pegar a sua expressão, quebrar os processos. Existem processos que precisam ser quebrados, muitas vezes porque são burocráticos, eles são desalinhados ao momento do negócio, eles não conversam com a dinâmica de mercado, ou eles já estão quebrados, mas a empresa não admite que estão, né. Então ter essa capacidade de quebrar, refazer, reconstruir, evoluir processos é algo que é fundamental e você conseguiu mostrar o quanto isso é importante dentro de uma estrutura comercial. Essa tríade que você falou, para mim, você conseguiu cobrir exatamente o que a gente precisa ter enquanto estratégia comercial, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, né? A gente acaba esquecendo também que o comercial não é só da porta para fora. Existe o comercial da porta para dentro. São as pessoas, são os incentivos, é você permitir que as pessoas atinjam seus potenciais e, mais do que isso, desenvolvam seus potenciais. Se você cria esses tetos ou se você cria limitações, as pessoas vão acabar negociando com a própria empresa. Diz assim, ah, bom, se tem um teto, então eu vou jogar esses clientes para o mês que vem, que eu já garanto minha meta do mês que vem, já garanto meu ganho. E isso torna, como você disse, a relação capenga, vamos dizer assim, né. Então acho que tem muito tem muita maturidade na tua fala, tem muito ponto de provocação que é importante, e a ideia dessa última pergunta é sempre pensar essas provocações mesmo, reflexões, para quem está ouvindo e assistindo a gente até aqui, que precisam ser feitas, desde as figuras fundadoras até essas figuras que operam o negócio como liderança ou até papéis mais operacionais. Ô Bernardo, Luiz, e acho que tem um claro. ponto super legal disso que você falou, que eu queria tangibilizar um pouco, que é essa desconstrução de processo. Teve uma das startups que eu atuei, que enfim, graças a Deus a gente conseguiu dar uma virada super legal na área de vendas, que quando eu me deparei com ela, eu entrei nela e eu vi o seguinte cenário: um playbook extremamente bem definido, com processos de venda extremamente bem definidos, ao qual um lead chegava pelo SDR, ia para o BDR qualificava, depois que ele qualificava, passava muitas vezes para um closer, ia para um CS, tinha um cara de account partner, tinha um CS partner, tinha toda uma estrutura desenvolvida para um atendimento de um cliente. Só que o cliente estava reclamando, porque ele não sabia com quem falar quando ele queria queria comprar, por exemplo. E essa empresa tinha uma venda muito mais transacional, ela não tinha uma venda tão enterprise. Então, poxa, o cara, na verdade, que tinha um ciclo de venda de 20, 30 dias, precisava passar pela mão de 4, 5 pessoas dentro desse processo de funil de venda. Ou seja, no papel, isso estava lindo. Tem vários livros que vão te dizer exatamente que é isso que você tem que fazer, mas faltou exatamente o entendimento do negócio, o entendimento do cliente, de entender realmente o que o cliente está querendo e não a empresa querer adaptar o cliente, e sim o cliente adaptar a empresa e a empresa saber se adaptar a ter o melhor atendimento e a ter realmente o melhor go-to-market para todos. Então, acho que esse tino da visão comercial de novo, é onde, infelizmente, não existe um certo e errado. Existem formas que você consegue fazer e que precisam estar adequadas no teu mercado e no teu tipo de cliente. É isso aí, é isso aí. Bernardo, gostou do papo? Tá legal demais, Luiz, pelo amor de Deus. Ainda mais quando você falou que é de Recife, minha esposa também é de Recife, então, poxa, estamos tudo alinhado por Ah, lá. pô, tá em casa, pô, tá em casa. Cara, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por pontos importantes. Eu queria agradecer mais uma vez aqui você ter topado, vir compartilhar sua experiência, compartilhar um pouco da tua rotina, apresentar pra gente a Clave. E aí eu reforço para quem tá assistindo a gente até aqui que, cara, acompanhe o Bernardo, acompanhe a Clave. Se você for perfil de cliente da Clave, já se conecta, já tenta trazer aqui a operação do que eles fazem sobre inteligência de dados, uso de Open Finance para a tua operação. Hoje tem cada vez mais startups que estão trazendo processos financeiros para dentro do serviço, como parte do serviço. Então, vale a pena conhecer, vale a pena entender se e como a solução dele se integra ao que você está construindo. E, obviamente, eu deixo aqui a recomendação que, além do papo, o vídeo, aqui tem um texto que complementa
tudo isso que a gente conversou, tem mais informações também sobre a Clave, alguns números, alguns dados sobre o momento da empresa e um pouco do histórico, para que você tenha mais informações. E a gente se fala por aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!